Jesus nos conceda a paz. Em todos os tempos, em todos os povos, há registro de manifestações de espíritos, dos mais variados tipos e modalidades. Esses fenômenos ocorreram no passado longínquo, ocorrem na atualidade e vão continuar acontecendo, porque eles fazem parte da vida e da ação dos seres humanos. Os seres humanos não são apenas corpo, mas principalmente seres espirituais. Então, estes fenômenos sempre existiram. Mas é costume dizer-se que o espiritualismo moderno surge com os fenômenos acontecidos em Hydesville no ano de 1848. É interessante. Não é que tenham exatamente começado lá. E reparem, não é o espiritismo, é o espiritualismo moderno que tem essa origem, não é? Os que gostarem do assunto, esse meu livro Espiritismo, a Doutrina e o Movimento, tem tudo o que eu vou dizer hoje e muito mais coisa, porque aqui nós temos nessa primeira parte, o Espiritismo, a Doutrina, nós temos o curso, que é o Espiritismo, que eu dava para o pessoal de faculdades, tanto as católicas como evangélicas, porque eles queriam oferecer aos seus alunos uma vista de como eram as religiões do país. Então, quando queriam falar sobre o Espiritismo, me convidavam. E daí ficou elaborado esse roteiro, que tem muito mais coisa do que eu falo nesta aula, não é? Vamos ver esse primórdio em Hydesville. As regiões dos Estados Unidos, as cidades ali, eles dividem em condados, county eles chamam. Então era em Wayne County, lugarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Para ali se havia mudado, no final do ano de 1847, a família Fox, que era de religião metodista. Olha, os fenômenos vão surgir numa família metodista. O marido era John D. Fox, a mulher e duas filhas menores, Margaret e Catherine. Elas eram adolescentes. O Conan Doyle diz uma idade, outros dizem outra, mas eram adolescentes. A filha mais velha que eles tinham, Lia, já estava casada e morava numa outra cidade próxima, Rochester. A casa para onde eles se mudaram era desse tipo de cabana de madeira. Lá no Paraná, no norte do Paraná, ainda temos casas de madeira assim, não é? É construção usual naquela região e naquela época. 28 de março de 1848, eles ouviram na casa uns ruídos estranhos. Não era aquele ranger normal de madeira, não é? Quando aquece, quando dilata algum estalo, não era isso. Eram batidas, pancadas e bastante incomodativas. Assustadas, as meninas correram para o quarto dos pais. A casa era assombrada. Olha, e vamos ver. Isso não é foto, são representações, não havia foto que eles fizessem na ocasião, né? Depois eles relataram. Os habitantes anteriores daquela casa, os Wickmans, disseram que eles também haviam escutado batidas, passos na adega, fenômenos inexplicáveis. Olha, durante 3 dias, a família Fox não conseguia conciliar o sono por causa desses barulhos, não é? No dia 31 de março de 1848, a família resolveu se recolher mais cedo. Quem sabe assim eles teriam paz, teriam sossego, não é? Qual o quê? As pancadas voltaram. Às vezes eram verdadeiros estrondos que faziam os móveis tremerem. A filhinha menor, 9, 11 anos, a gente não sabe ao certo, ela se chamava Kate. E como
criança, ela teve uma ideia. Ela não teve medo, já estava ficando acostumada com aqueles ruídos. E ela disse: Senhor pé rachado, faça o mesmo que eu faço. Quem é esse tal de pé rachado? É o demônio. Não é? Porque segundo a figuração que fazem dele, desse imaginário demônio, ele teria os pés fendidos, não é? Então, senhor pé rachado, faça o mesmo que eu faço. E a menina batia nos móveis, e as pancadas eram repetidas pela coisa. A outra irmã, Margarete, entrou na brincadeira e começou a dizer: agora conte como eu. 1, e esperava uma batida. 2, tinha que ser 2 batidas. E realmente foram acontecendo. Então aquela coisa era capaz de contar. As meninas chamaram a mãe e a mãe começou a fazer umas perguntas. Ela combinou um código. Quando ela perguntasse alguma coisa, se a resposta fosse sim, deveria fazer um ruído. Se a resposta fosse não, ficasse em silêncio. E aí ela começou a fazer perguntas, se era um ser humano, ficou em silêncio. Um espírito, ruídos. Geralmente eles pensam que as casas assombradas é que alguém sofreu ali alguma tragédia, foi assassinado, não é? Então ela perguntou: foi assassinado nesta casa? Ele deu 2 batidas confirmando, não é? A mãe ainda perguntou: olha, vai continuar a bater se eu chamar os vizinhos para eles também escutarem? E os ruídos disseram que sim, né? Então o fenômeno foi atraindo toda a vizinhança. E como o americano é muito organizado, eles organizaram logo uma comissão para estudar os acontecimentos. Um deles foi eleito presidente, o senhor Dwessler. E ele teve uma ideia de fazer um alfabeto, porque aí era só sim, não. Agora ele teve ideia de um alfabeto. Ele disse: uma pancada, um ruído para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C, e assim por diante. Era um método difícil, cabuloso, mas era o único que tinham. E aí eles obtiveram melhores informações daquele espírito que estava promovendo os ruídos. A história era essa. Ele fora um mascate. Quem é da velha guarda ainda se lembra que havia mascates que carregavam malas com produtos, com tecidos, não é? E visitavam as cidades menores. Era o jeito de haver comércio para as cidades menores. Ele fora um mascate, um vendedor ambulante comum na época. E o nome dele, bem, alguns dizem Charles B. Rosman, outros dizem que era Joseph Ryan. E há algumas imprecisões. A verdade é que era um mascate. E 5 anos antes, em 1843, ele se hospedara ali com o casal Bell, o primitivo casal. Mas o casal, quando viu que ele tinha dinheiro e alguns objetos interessantes, matou o mascate para ficar com o dinheiro e seus pertences. Na época, o fenômeno ficou oculto, ninguém soube. Os Bells foram discretos, daí um tempo eles se mudaram, né? Mas quando vieram os Wickmans para morar na casa, havia ruídos. E quando chegou a família Fox, havia ruídos, porque o mascate estava lá na casa, tinha ficado preso na casa, não é? Mas depois disso, dessa conversa, de conhecerem, não foi só o Charles Rosman que se comunicava, havia outros espíritos. E a notícia daqueles fatos se espalhou às cidades vizinhas. Em fins de 1850, os próprios espíritos indicaram uma nova maneira de comunicação. Disseram para eles se colocarem ao redor de uma mesa, porem as mãos em cima e irem recitando o alfabeto, A, B, C. Quando fosse pronunciada a letra que o espírito desejava para formar uma palavra, ele levantaria os pés da mesa e daria uma pancada.
com o pé da mesa, não é? Para isso, o melhor era a mesa pé de galo ou tripé. No caso, eles aproveitaram até um tamborete de piano, mas tinha 3 pés, então é por isso. Eles chamavam a isso de table moving, mover a mesa. Mais tarde nós vamos ter o nome de table tournante ou mesas girantes. Nesse mesmo ano de 1850, em Rochester, lembram? Era aquela cidade vizinha onde morava Lia. Era uma cidade maior, de certa importância. Lá foi formada uma comissão especial para estudar os fenômenos, composta por homens dignos e respeitados autoridades locais. Eles estavam intrigados com o fenômeno? Era alguma coisa de importância? Era algo novo e eles queriam pesquisar. Nas experiências realizadas por essa comissão, Isaac Post, ele era um membro da Sociedade dos Quakers. Quakers eram aquelas pessoas que entravam em transe, sacudindo-se, chacoalhando-se, não é? Por isso Quakers. E muitas vezes eram espíritos de índios, peles vermelhas, que produziam os fenômenos. Enfim, mas eles conheciam a manifestação de espíritos. Esse Isaac Post sugeriu, ele iria usar o alfabeto, as pancadas, tudo bem, mas também a mesa girante. Ao final das pesquisas, a comissão confirmou a realidade dos fenômenos. E milhares de americanos passaram a conhecer e aceitar aquela realidade. Pessoas de destaque na sociedade começaram a se interessar, não só pelos fenômenos, mas pela filosofia, porque aquelas manifestações, os espíritos transmitiam ensinamentos, eles comunicavam instruções espirituais. E aquelas pessoas, então, foram se interessando não só pelo movimento das mesas, mas pelas ideias, e começaram a aderir ao nascente movimento espiritualista. Advogados, médicos, jornalistas, personalidades como Nathaniel Talmadge, ele foi governador do estado de Wisconsin. John W. Edmonds, ele foi ex-presidente do Senado americano e juiz da Suprema Corte de Nova York. Bem, ele sofreu uma campanha terrível, porque ele deu o parecer dele favorável aos fenômenos. E como ele tinha ficado viúvo, as pessoas disseram que ele estava meio fora de si, que ele estava ainda apaixonado pela esposa e se deixara envolver por ideias assim. Quase ele ficou desmoralizado, mas depois ele veio a público e fez todo um relato dos acontecimentos, das pesquisas e do porquê ele agora acreditava mesmo nas realidades das manifestações dos espíritos. E aí ele foi restituído no conceito público. Nós notamos entre esse pessoal também ministros das igrejas e seitas protestantes. Como é que eles estavam lá? Bom, eram fenômenos, não era um culto religioso. Era alguma coisa que estava acontecendo? O que é isso? Então eles estavam lá para presenciar, para pesquisar. Enfim, membros de diferentes classes sociais compareceram. E se a gente perguntar, já é o espiritismo? Não, não é. Nós estamos nos primórdios. É o neo-espiritualismo. Nós temos fotos das irmãs, quando já adultas, as irmãs Fox. Não temos fotos delas, nem desenhos de quando eram mais jovenzinhas. Mas aí nós temos as irmãs, não é? Kate, a mais nova, Margarete, a irmã que também participou, e Lia, a mais velha delas. Né? Agora o interessante, aqueles fenômenos não pareciam ridículos? As mesas mexendo, pancadas, né? Mas se a gente pensar bem, a dança das rãs do Galvani
também pareciam ridículas, mas estavam revelando fenômenos. O para-raios do Franklin, ou a queda da maçã sobre Newton, e que fez ele pensar e entender a força da gravidade, não é? Então são pequenos sinais, fatos simples, mas que chamam a atenção para grandes leis naturais. Perguntaram para os espíritos: que têm em vista os espíritos em se manifestando a nós? Unir a família humana e convencer os céticos de uma outra vida. Eles tinham um objetivo, os espíritos. Não era à toa, não era por nada. Era uma programação para o progresso da humanidade, não é? E os fenômenos foram se expandindo pelo mundo todo. Primeiro pelo país vizinho, Canadá, México, mas depois toda a Europa e mundialmente. E as maneiras de comunicação foram evoluindo. Estão recordados? Ruídos, sim. Silêncio, não. Batidas para letras do alfabeto. Mesa tripé batendo ante a letra desejada. Aqui nós temos, eu ganhei isso da Nízia, lá da Itália. Ela nos mandou. É o Ouija. O pessoal tem aqui escrito sim, não, as letras, os números básicos. Então, bem, mal, não sei, talvez. E aí, então, o espírito fazia correr, não é? O lápis ou o copo d'água para apresentar as respostas que ele queria. Então, isso ainda é usado por algumas pessoas. Aqui, inclusive, tem a instrução, tudo em italiano, né? Porque veio lá da Itália. Em italiano, como é que faz? Quais as regras para realizar isso? É um meio, né, de comunicação dos mais primitivos. Mas temos também a prancheta, ou cesta com lápis amarrado. Eles chamavam isso de corbeille tupi, cesta peão. Então, olha lá, as pessoas apoiam os dedos, tem um lápis, uma caneta acoplado na parte aqui da frente, e com isso, então, vem a escrita. Já melhora, né? O espírito consegue escrever. Finalmente, os próprios espíritos disseram: não precisa nada disso. Pode pôr o lápis na mão do médium e nós escreveremos. Eles mesmos sugeriram, não é? E depois ainda nós temos o médium falando, a psicofonia, sob a ação dos espíritos. E a psicografia. Olha aí o exemplo de um médium escrevente, não é? A atitude de Chico Xavier quando estava psicografando. E atualmente nós temos a TCI. O que será a TCI? Transcomunicação instrumental. Os espíritos conseguindo acionar aparelhos, gravadores, talvez televisão. Está muito incipiente, mas já há pesquisas a respeito, né? TCM é transcomunicação mediúnica, TCI é instrumental. Primórdios. Agora, isso começou em 1848, né, 50, vai se espalhar pelo mundo. Vejamos agora um salão em Paris, capital cultural da época. Era moda nos salões as mesas girantes, era a última novidade. O pessoal se unia em torno de mesinhas e ficavam fazendo perguntas aos espíritos. Não era curiosidade, levavam como um divertimento. Mas em Paris residia o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vamos ver a foto dele. Discípulo do grande pedagogo Pestalozzi, também educador, autor de obras didáticas, membro de diversas academias culturais, e ele estava na plena madureza dos seus 50 anos. Em maio de 1854, um amigo informou a ele sobre as mesas girantes. Ele
ele respondeu que poderia ter uma explicação natural, porque ele estudava magnetismo. Eles podem ter aí uma explicação natural para isso. Mas argumentaram, a mesa responde a perguntas. Ele, como era o bom senso, né? Ele só o acreditarei quando o vir. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Então vejam, nesse maio de 1854, ele não deu grande atenção não. Mas em maio de 1855, pela primeira vez ele presenciou o fenômeno das mesas. Giravam, saltavam, corriam em condições tais que não deixavam lugar a qualquer dúvida. As mãos das pessoas só apoiando não dava para explicar os fenômenos. Ele assistiu também ensaios imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, numa lousa, com auxílio de uma cestinha. E ele então agora está examinando o assunto. Entrevi, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, alguma coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. E foi para estudar que ele conheceu a família Baudin, e na casa dessa família, eles tinham os fenômenos com o auxílio da cesta escrevente. As filhas jovenzinhas dessa família eram médiums, não é? Tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais. Ele testou, ele pensou algo, perguntou algo e a resposta veio pelas escritas. Então acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Ele estava observando e ele deduziu uma causa inteligente. Mas ele não deu nome, não. Ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. O próprio fenômeno revelou a palavra espírito, porque os espíritos disseram ser as almas dos que já viveram na Terra. Porque poderia ser uma inteligência, talvez até extraterrestre, não é? Alguma coisa que estava funcionando, fosse a repercussão do pensamento de alguém, sei lá. Então eles não pensavam, não tinham ideia preconcebida. Mas os próprios espíritos disseram, nós somos as almas dos homens que já viveram na Terra. Ele continuou as pesquisas, inclusive em casa de Madame Pleine Maison. E ele verificou, olha o que ele vai verificando, e que muita gente que quer tentar trabalhar com os espíritos não tem gabarito para fazer essa análise. Ele reparou, os espíritos comunicantes não são todos iguais, em conhecimento e nem em moralidade. Eles são diferentes. Porque espírito é gente, não é? Então não são todos iguais mesmo. Mas ele não está levando o espírito como algo sobrenatural. Ele está analisando. Eles não têm importância, eles não são todos iguais, mas as informações deles sempre serão valiosas, como as de viajantes que nos fazem seus relatos. Eu então fico pensando, quem aqui já foi à Austrália? Acho que ninguém, né? Vamos dizer que não houvesse filme, televisão, mas alguém foi à Austrália e voltou contando para nós, olha, lá na Austrália tem um bicho diferente, esquisito. Ele tem as patinhas da frente pequenininhas, mas as de trás são fortes. E ele cria os filhotes dele na barriga, numa bolsa que ele tem. A gente diria, que bicho esquisito esse, né? Será que é fantasia dessa pessoa? Quem nos contou isso foi um simples operário que viajou para a Austrália. Mas depois vem um senhor professor, que é professor de biologia. E ele vem da Austrália e conta para nós, sabe, lá nós temos um animal muito interessante, ele se chama canguru. E diz uma série de coisas e descreve o mesmo fato. Então, tanto o
o trabalhador que foi à Austrália e observou e contou como aquele professor de biologia, os dois podem ser levados em consideração. Eles estão falando as mesmas coisas sobre o ambiente que eles conheceram. Assim os espíritos. Eles estão nos falando do ambiente em que eles vivem. E sejam eles mais ou menos evoluídos, quando eles dizem coisas semelhantes, nós devemos dizer, então é assim que é lá. As revelações dos espíritos superiores, porém, é que são sumamente importantes para a humanidade. Por esse trabalho de coletar os ensinos, as informações dos espíritos e organizar numa ordem didática, por assunto, encadeamento das perguntas. Quando Kardec fez isso, ele vai ser chamado de codificador. Ele percebeu que constituíam uma doutrina. Não eram ideias soltas, eram princípios muito bem entrelaçados entre si, que se apoiavam, que um decorria do outro, e naturalmente isso fazia daquelas instruções, daqueles conhecimentos, uma doutrina, com princípios bem colocados sobre as leis divinas, naturais e imutáveis, que regem o universo e a vida dos seres. Kardec dizia, é a doutrina dos espíritos, porque eles é que estão passando para nós. Eles estão dizendo as leis que eles conhecem, não é? E o professor Rivail não criou nem fundou o Espiritismo. A gente vê em algumas enciclopédias Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Tudo bem, para nós ele é codificador, ele não fundou a doutrina. Ele apenas colocou em ordem os ensinos dos Espíritos, não é? E quando ele colocou assim didaticamente, quando ele organizou, ele a distinguiu a doutrina dos espíritos das outras doutrinas também espiritualistas, mas que não eram iguais ao espiritismo, que também falavam da alma, da sobrevivência, mas não diziam as mesmas coisas. Aos adeptos desta doutrina, ele denominou espíritas ou espiritistas. E ele foi publicando livros para apresentar e divulgar a doutrina. Mas esses livros que ele publicou, ele não usou o seu próprio nome. Ficamos perguntando por quê. Provavelmente, já imaginaram, se nós somos bem honestos, nós estamos apresentando todas as ideias dos espíritos, os ensinos dos espíritos, e a gente põe o seu nome. A gente fica famoso, mas com o trabalho dos espíritos, não é? Eu acho que Kardec não quis isso. Ele procurou um pseudônimo, porque ele já era muito conhecido como pedagogo, como escritor. Se saíssem os livros com o nome dele, o pessoal diria: ai, olha as ideias aí do professor Rivail. Então ele separou, para não confundir a obra dos espíritos e as obras dele, não é? Então ele escolheu o pseudônimo Allan Kardec. Interessante esse nome Allan Kardec, na época não queria dizer nada. Era um pseudônimo bem anônimo. Allan Kardec não tinha relação com nada. Ele teve esse nome numa encarnação anterior, foi o que alguns espíritos relataram para ele. Entre os druidas, sacerdotes, celtas, não é? Então ele escolheu esse nome e publicou as obras dos espíritos que ele codificou, colocou com o nome de Allan Kardec. O que nós temos mais aí? Isso era antes, eu não tinha feito, mas pode pôr. Nesse trabalho, Allan Kardec observou e deduziu, havia uma causa inteligente. Que mais? Ninguém imaginou, não, isso eu já falei, com meio de explicar o fenômeno, já falei. Então agora nós temos só a parte das obras de Kardec, os livros que ele publicou. Reparem que no meio está
o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, é a obra básica, ali estão os princípios básicos da doutrina espírita, não é? Mas nós temos também livros menores que ele foi publicando para o grande público poder ter as primeiras noções. Ele publicou instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o que é o espiritismo, o principiante espírita. Não. Esse até ainda existe, esse livro, pensei até que não estavam editando mais, e ainda estão. Mas não é verdade, sabem por quê? Quem fez esse livro, Principiante Espírita, e colocou lá o nome de Allan Kardec, ele pegou o que é o espiritismo, tirou 3 diálogos de lá, acrescentou uma biografia sobre Kardec e publicou com o nome Principiante Espírita. Mas Kardec não fez esse livro. Kardec fez o que é o espiritismo, certo? Então, se vocês lerem ou souberem do livro Principiante Espírita, não tem nada de errado. Mas saibam, não é obra de Kardec. Tem um trecho que é, os 3 diálogos, que é tirado lá do livro que é Espiritismo. Mas o restante é uma biografia que acrescentaram sobre Kardec. Bem, ele publicou também Revista Espírita, de 1858 até 1869, todo mês ele publicava. O que ele queria com a Revista Espírita? Ele queria coletar fatos que estavam acontecendo, das manifestações dos espíritos. O pessoal escrevia para ele de toda parte, relatando algo, mandando jornais com as notícias. E ele então apresentava nessa revista os fatos, os fenômenos e comentava à luz do espiritismo. Então tem um aprendizado muito grande com a Revista Espírita, não é? Ele publicou em 1861 o Livro dos Médiuns. Vejam, a maio de 1855 ele estava começando a observar os fenômenos. 2 anos depois ele já publicava o Livro dos Espíritos. Que homem, que capacidade de trabalho! Nós não seríamos capazes de escrever esse livro, né? Em 2 anos só, sem computador, sem mimeógrafo, né? Sem gravador, sem luz elétrica, não é? Capacidade de trabalho, de organização. Numa das reuniões que ele estava frequentando, o pessoal brincava, não tinha responsabilidade, mas ele começou a levar lá perguntas interessantes para que os espíritos respondessem. E os espíritos, diante de alguém que estava interessado verdadeiramente e sabia compreender, davam as respostas maravilhosas através das jovenzinhas, das senhoritas Baudin, não é? E aquelas respostas não podiam vir das moças, eram superiores ao conhecimento delas, não é? E o público que frequentava a reunião mudou. Já não queriam brincadeiras, eles queriam acompanhar os ensinamentos. Então ele mudou a característica de uma reunião, com o modo dele ser, com o modo dele trabalhar. Então ele escreveu depois de 2 anos só. E olha aqui, 4 anos depois, um pouco menos porque foi em janeiro, o Livro dos Médiuns, ele já publicou o Livro dos Médiuns, é o maior tratado sobre mediunidade que a gente conhece, não é? Ele demonstra que ele pesquisou fenômenos dos mais variados tipos, que ele realmente lidou com todos eles. Extraordinário, não é? Mas ele também publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. E os espíritos, em obras póstumas, disseram para ele que era o coroamento do edifício, porque ele havia apresentado filosoficamente com o Livro dos Espíritos, havia apresentado cientificamente com o Livro dos Médiuns, mas agora era o coroamento da obra, era o fim maior de todo o trabalho dos espíritos, que era a parte moral, a parte de encaminhamento da criatura para Deus, não é? Ele publicou também o livro A Gênese, O Céu e o Inferno, que era, olha, leiam O Céu e o Inferno. Ele tem um começo meio cabuloso,
porque ele faz um levantamento das ideias que existiam entre os pagãos, da igreja, a respeito da situação dos espíritos do lado de lá da vida, após a vida corpórea. E ele então gasta bastante tempo nisso, mas é importante, porque senão você vê o que ele vai falar depois e quer voltar atrás. Não. Primeiro ele apresenta o que existe e apresenta o que o Espiritismo diz a respeito. E aí vem aquelas manifestações dos espíritos. Aí a gente vê como se fosse numa reunião mediúnica, o que os espíritos pensam, sentem, como estão do lado de lá da vida, de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com a vida que tiveram aqui na Terra, é a situação que eles enfrentam do lado de lá. É maravilhoso o livro, muito importante, não é? E temos finalmente a Gênese, que trata das forças da vida, da criação, dos milagres, das predições, examina os fenômenos todos que estão assim na Bíblia sobre Jesus do ponto de vista espírita. Nós vimos ali também o Espiritismo na sua expressão mais simples, é um livretinho, mas era para que o público tivesse informações mais fáceis. Às vezes o público não iria ler um livro um pouco mais volumoso, então ele procurou fazer livretos para divulgar de um modo geral. E nós temos lá obras póstumas. E ele então escreveu obras póstumas. Não foi assim não, obras póstumas não escreve a pessoa. Os amigos coletaram os escritos que ele deixou inéditos, que não havia publicado, e eram ensaios, estudos importantes, e eles então enfecharam e publicaram em 1890. Ele desencarnou em 1869, não é? Foi 21 anos depois. Desse livro, Obras Póstumas, eu que recomendo para vocês também, muita coisa do que a gente falou hoje, ele conta lá. Ele fala da sua iniciação no Espiritismo, de como ele procedeu, o que falaram dele a respeito, né, da sua tarefa, inclusive médiums, como se fossem assim cartomantes, mas que falavam, percebiam espiritualmente que ele tinha uma tarefa especial e falavam. E aí ele pergunta para o espírito amigo confirma, mas diz que ele tem que se portar muito à altura, porque diz assim que os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um só homem. Quer dizer, se ele se desviasse, um outro seria o substituto, porque Deus já tinha preparados. Haveria outras pessoas que poderiam dar continuidade, mas a oportunidade era dele. E ele, felizmente, não falhou e realizou o seu trabalho, não é? Então, eu creio que essa nossa aula hoje de Heidesville a Kardec, nós mostramos a evolução dos acontecimentos, como foi, não é? Sobre essas irmãs Fox, o pessoal, quando são adversário do Espiritismo, sempre diz para nós: mas as irmãs Fox, elas vieram a público e disseram que era tudo farsa, que era fraude, que era fingimento. É claro que houve isso, houve, mas veja bem, elas não eram espíritas, elas só eram médiums. Ainda não havia codificação do Espiritismo, era o neo-espiritualismo. Só depois é que Kardec vai codificar a doutrina dos espíritos. Então elas não tinham aquela moralidade, aquela disposição de ânimo que um médium espírita deve ter. Elas eram médiums, mas elas tinham problemas familiares, ciumeiras, problemas como existe em toda a família. Uma delas bebia um pouco, então tiveram muitas querelas entre elas, e uma delas veio a público e disse: era farsa, era fingimento. Só que as comissões tinham feito estudos, e estudos bem feitos na época, porque na época eles exigiam dos médiums que fossem bem vistoriados. Não foi brincadeira não, elas passaram por até constrangimentos para darem testemunho da manifestação dos espíritos.
falou que era fingimento porque ela estava zangada com as irmãs, não é? Mais tarde ela se acalmou e aí numa grande assembleia ela voltou a afirmar, não, os fenômenos eram reais. E eu acho que nós fomos felizes por termos sido chamadas por Deus a este trabalho, a esta realização. Isso eles não dizem porque não interessa, não é? Então eles só falam que houve irmãs Fox falando que era farsa, mas não dizem que ela se retratou. Tá?